Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Goiânia tem a tradição de ter eleições sempre muito disputadas, né? E, de certa maneira, até as últimas eleições era muito mais bipolarizado. Agora, dessa vez, o cenário está mais fragmentado. Goiânia não é o reflexo natural do que acontece no estado que tem uma maioria de direita ou de direita extremada. Vai ser uma disputa, no meu modo de entender, das forças progressistas contra a extrema-direita, e ela tem chance de ganhar. E sempre nas campanhas eleitorais em Fortaleza, além da máquina, você tem uma militância social e política que é muito forte em Fortaleza. As campanhas do PT sempre colocaram esse elemento na reta final. Serve como sinal de alerta para entender que do campo da direita ele não é mais o único dono e proprietário desse segmento. As duas candidaturas, pelas pesquisas que estão com condições de subida para ir para o segundo turno, são exatamente as que vieram lá atrás. A candidatura do PT, o Evandro, e a candidatura do André Fernandes. Estamos começando a partir de agora mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, o 3x4. Voltando à nossa programação normal, olha, mais ou menos depois das nossas sabatinas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo, a gente volta, assim, à nossa programação semanal, mas não tá tão normal não, porque a gente vai continuar falando do assunto do momento, que são as eleições municipais. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nara Lacerda e tô dividindo o comando do 3x4 com meu colega de redação, jornalista de política Igor Carvalho. Olá, companheiro! Vamos começar mais um podcast, hein? Olá, Nara, mais uma semana, começando aí, e falando de eleições novamente, né? Bora! Vamos nessa! E voltando à nossa programação normal, a gente também está de volta com os nossos comentaristas fixos aqui no estúdio. Quem está com a gente hoje é o ex-deputado constituinte, liderança histórica do PT, José Genuíno. Bem-vindo de volta, companheiro. Muito obrigado, estou à disposição. Bom, seguindo a proposta de analisar o cenário das eleições municipais de 2024, a gente dá sequência a essa série de programas sobre as disputas nas capitais. Afinal, citando a nossa coordenadora Muniz Ravena, a eleição aqui no Brasil, de fato, é a nossa Copa do Mundo. Inclusive, o levantamento completo já está disponível no nosso site brasildefato.com.br. No episódio de hoje, a gente aborda a corrida eleitoral em Fortaleza, capital do Ceará, e Goiânia, capital de Goiás, que trazem cenários com forte fragmentação política, onde lideranças tradicionais e novas forças estão em jogo. Isso reflete a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, mas com dinâmicas locais particulares. Compõe essa colcha de retalhos que é a política brasileira, e a gente vai entender melhor como os cenários de Goiânia e Fortaleza dialogam com essa colcha de retalhos. Bom, na capital goiana, a gente tem um empate técnico triplo. A deputada federal Adriana Accorsi, do PT, aparece à frente nas intenções de voto. Ela é seguida pelo senador e figura do campo conservador Vanderlan Cardoso, do PSD, e pelo empresário Sandro Mabel, do União Brasil. Também nessa disputa está Fred Rodrigues, do PL, que traz o respaldo bolsonarista. Já em Fortaleza, a campanha eleitoral teve reviravoltas significativas desde o início, tornando a disputa cada vez mais equilibrada. O cenário atual aponta para um empate técnico entre os principais candidatos. Capitão Wagner, do União Brasil, ainda lidera as pesquisas, mas está enfrentando uma tendência de queda. E Evandro Leitão, do PT, apoiado pelo governador Eumano de Freitas, apresenta um notável crescimento nas intenções de voto.
Antes da gente começar a nossa análise, eu quero te fazer um convite. A gente precisa da sua ajuda para continuar produzindo conteúdos de qualidade, comunicação popular com rigor jornalístico aqui no Brasil de Fato. Colabore com o nosso Apoia-se. Com a quantia que você puder, faça parte do grupo que está no combate à desinformação e na promoção dos direitos humanos. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio. Vem lutar com a gente. Nesse primeiro bloco, vamos analisar o cenário de Goiânia e as propostas dos principais candidatos. Para isso, a gente recebe o professor da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio Borges, a quem eu cumprimento, professor. Obrigada demais por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. É uma grande honra falar com vocês mais uma vez, especialmente vendo aí agora a participação dessa lenda da política brasileira, José Genuíno. É ele mesmo. Não sou lenda, professor. Muito obrigado. Eu sou militante da esquerda brasileira. Esse diálogo vai ser bom, hein, Igor Carvalho? Vamos começar a nossa conversa. Bora lá, bora lá. Pedro Célio, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Nós temos olhado no Brasil de Fato com bastante entusiasmo o cenário eleitoral de Goiânia. Queria escutar do senhor uma análise sobre o que está em jogo em Goiânia, uma breve apresentação das candidaturas. Eu queria, enfim, que o senhor passasse de forma breve para a gente, vamos aprofundar com calma os demais temas, mas de forma breve o cenário eleitoral em Goiânia. Goiânia tem a tradição de ter eleições sempre muito disputadas, né? E, de certa maneira, até as últimas eleições era muito mais bipolarizado. Já de maneira precoce, as eleições se afunilavam em 2 candidatos. Agora, dessa vez, o cenário está mais fragmentado. Isso é reflexo, obviamente, né, dessa tendência recente da política brasileira, em que uma corrente política vem se consolidando e ganhou expressividade eleitoral. Eu digo nem tanto uma tendência de direita, mas uma tendência de extrema direita, né? Então, esse fator é uma das novidades. Agora, isso não é suficiente para nacionalizar as eleições aqui em Goiânia, não, sabe? O candidato bolsonarista aqui, Fred Rodrigues, ele não passou em nenhum dos institutos de pesquisa de 8%. Ele conseguiu 7,8%, foi o seu teto, né? Havia antes dele uma pretensão do deputado federal Gustavo Gayer se candidatar, e o nome dele, inclusive, liderava as pretensões de voto. Mas eu acho que por um raciocínio estratégico do bolsonarismo, ele não se candidata, acha que ele tem mais eficiência lá atuando como deputado federal, e ele não se candidata, mas também não transfere voto para o Fred Rodrigues, né? E, por outro lado, o PT, que em Goiânia já tem uma tradição de bons desempenhos eleitorais, ou elegendo prefeito, ou elegendo vice, né? E o PT agora também, desde o início, tem uma performance boa aí nas prévias, com a deputada federal Adriana Accorsi. E, no quadro geral, nós temos essa novidade, né? Que é um empate tríplice aí, onde 3 candidatos estão na faixa de 21% a 23%. A Adriana Accorsi é uma delas, é um dos candidatos. O deputado Sandro Mabel, que ficou muito tempo sem disputar eleições, e agora ele foi convocado pelo governador Leonino Caiado para representar o grupo ou a liderança do Leonino nessas eleições. E temos o senador Vanderlan Cardoso, que é do PSD, e que, curiosamente, estava sempre em primeiro lugar. Mas ninguém acreditava que ele manteria a candidatura, que ele estava negociando uma boa posição para 2026. Mas, enfim, ele é candidato e é um dos 3 mais cotados, né? O outro fator é que o atual prefeito é candidato à reeleição, Rogério Cruz. Mas o melhor cenário dele, um dos institutos, deu 14% para ele. Muito longe do bloco dos 3 primeiros concorrentes. Genuíno, eu queria continuar esse papo contigo. O professor Pedro nos falou agora sobre a retirada da candidatura do Gustavo Gayer, deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O Bolsonaro alegou que a retirada da candidatura dele é porque é um nome já nacionalizado que pode, eventualmente, em 2026,
vir para governador de Goiás, né? O Caiado, que é um aliado histórico do Bolsonaro, não pode concorrer novamente em 2026. Que te pareceu esse gesto do Bolsonaro, Genuíno, de retirar a candidatura do Gustavo Gayer e colocar o Fred, que ex-deputado estadual, tem ali na região, é conhecido, mas não é um nome que tinha a potência que tinha o Gustavo Gayer? Olha, Igor, eu acho que tem questões mais complicadas na eleição em Goiânia. Primeiro que a Goiânia não é o reflexo natural do que acontece no estado que tem uma maioria de direita ou de direita extremada. Veja bem, Goiânia tem uma tradição mais progressista. Veja bem o comício das diretas. O primeiro comício das diretas não foi no Pacaembu, foi em Goiânia. Teve gestões como Iris Rezende, que era mais progressista, foi cassado. Teve a liderança do Maguito Vilela. Teve a experiência do Daci Arcosta, que foi eleito no momento em que o PT ascendia, junto com a experiência de Fortaleza, com a Maria Luísa. E o PT sempre teve uma força, a esquerda sempre teve uma força em Goiânia, que não é a reprodução do que acontece no estado de Goiás como um todo. Eu acho que em Goiás tem uma direita orgânica que é representada pelo Caiado. Essa direita orgânica do agronegócio, eu acho que o inelegível Bolsonaro não quis se confrontar, porque se ele lançasse esse nome, ele tinha que derrotar o Caiado. E ao derrotar o candidato do Caiado, que é o Sandro Mabel, que não tem uma tradição de extrema-direita, eu me lembro do Sandro Mabel como deputado, das bolachas Mabel, e eu me lembro também dos espetáculos que tinha na Câmara dos Deputados. Então eu acho que ele é um perfil mais antigo, mais conservador. A própria liderança do Caiado também está nesse perfil de uma direita conservadora. Eu acho que tem um problema nessa eleição, que essa extrema-direita raiz que busca radicalizar os valores e o discurso e a postura, ela está disputando o núcleo duro do bolsonarismo, do que se aglutinou com o bolsonarismo. E esse núcleo tende a se desenvolver por causa da crise. A crise está evoluindo. Quanto mais a crise evolui, mais os infortunados, os desesperados, os despossuídos, os arrebentados, caem no medo, no caos e buscam alguma ilusão, junto com o setor rico da sociedade. Portanto, eu acho que a questão de Goiânia vai ter surpresa. Eu continuo achando que a candidatura da Adriana está estável, ela tende a ir para o segundo turno, porque não vai ter esse segundo turno tri-empate. Eu acho que ela pode ir para o segundo turno, e aí vai ser uma disputa, no meu modo de entender, das forças progressistas contra a extrema-direita, e ela tem chance de ganhar. O professor Pedro, falando na candidata, a gente tem uma situação que acredito que só uma pessoa que está em Goiânia agora pode explicar ela melhor para a gente, bastante curiosa, né? A Adriana Arcosse, é a única candidata da corrida eleitoral que está disputando contra 6 candidatos e está liderando, segundo as pesquisas, justamente entre os homens, o público feminino, perdendo entre mulheres. Algumas pesquisas mostram esse cenário. Bom, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa candidatura, né, no geral, a força dessa candidatura, também a partir da fala do Genuíno, mas um pouco sobre essa divisão que para o restante do Brasil parece diferente, exótica, mas acredito que faça bastante sentido para o cenário em Goiânia, né? Eu queria acrescentar a tua indagação para o professor. Pois não. A política não se reduz exclusivamente a uma questão de gênero, não se reduz. A questão de gênero é muito importante, mas ela é mais ampla do que a questão de gênero. Tem outros fatores em Goiânia, né, professor Pedro? Exatamente. Ao me referir aí com toda a educação, toda a liberdade ao nosso prezado José Genuíno como lenda, observem que eu não falei mito, eu falei lenda. Com o maior respeito. Muito obrigado, professor. Né? E reconheço toda a sua trajetória de lutas, de resistência, de construção democrática. Eu não tenho, inclusive é uma das minhas inspirações. Bom, dito isso, a candidatura da Adriana Arcosse, ela tem algumas matrizes, né? Primeiro é a identificação forte da própria candidata com o PT e com a esquerda. Em segundo lugar, o nome dela. Ela é filha do ex-prefeito Daci Arcosse,
que ele teve uma gestão muito bem avaliada, ele terminou a gestão aqui com cerca de 88% a 90% de aprovação naquela época. E ele fez uma gestão pela legenda do PT, né, de 92 a 95. E, em terceiro lugar, a Adriana tem também uma trajetória própria, onde o nome dela ficou muito conhecido e disseminado na cidade, com um grau de simpatia muito grande, porque ela é delegada de carreira, delegada da Polícia Civil de carreira. E, como delegada, ela entrou naquela linha de tratar o tema da segurança pública a partir da questão dos direitos humanos. Então, ela sabe fazer essa conjugação muito bem, ela verbaliza muito bem isso e coloca essa discussão dentro de um projeto estratégico de visão de administração pública e de democracia. Então, ela tem essa força, tanto é que dentro do PT ela pontuou quase que como candidata única e natural. E ela já foi candidata na última eleição. Teve um bom desempenho, não resta dúvida. Muito bem. Então, nessas condições, ela desde o início está lá na linha de frente, né, da corrida eleitoral e sempre alternando posições com um percentual de 1 ponto apenas. É 22, 23, 21. Isso é hora para ela, hora para o Vanderlan Cardoso. Agora, a novidade é que o candidato Sandro Mabel vem, ele talvez até divulgue muito mais o nome do Ronaldo Caiado do que o nome dele. Ele é um candidato saído da cartola do Ronaldo Caiado. O Caiado tentou 3 outros nomes antes do Sandro Mabel, até que ele foi buscar junto ao empresariado, ao grande empresariado local, o nome do Mabel, que já tem um recall político, né? Bom, mas muito bem. A Adriana constituiu um programa que é de fácil divulgação aqui para Goiânia, e ela está agora com um desafio nesse exato momento. Eu digo isso por último, que a nossa conversa vai prosseguir, né? O desafio dela é que ela já está patinando nos 22% há algum tempo, há umas 3, 4 semanas. E isso está trazendo preocupação no seu comitê. O teto do PT aqui em Goiânia, ele está na órbita de 27%, 28%, 30%. Então a Adriana tem que atingir esse teto no primeiro turno, né? E como o Vanderlan Cardoso também estabelece algumas áreas de aliança aí, ao modo do PSD, né? Uma hora pela esquerda, outra hora pela direita, muitas vezes pelo centrão, o Vanderlan tem isso. Então, ele é o candidato que nem a Adriana e nem o Mabel agridem, procuram bater nele, porque ele é um potencial apoio aí para o segundo turno. Esses 2 outros acreditando que vão para o segundo turno. Essa, para mim, é o enigma da eleição nesse instante. Agora, professor, o senhor citou o Sandro Mabel, representante do agronegócio de Goiás, grande empresário. E tradicional, viu, Igor? O Sandro Mabel é um político tradicional, não tem nada de renovação, viu? Claro, de outros mandatos já, né, Genuíno? Claro. E o Sandro Mabel, que é importante quem nos escuta saber, é o candidato à prefeitura mais rico do Brasil. Os deputados de Goiás são a 4ª bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio. Então eu queria saber se, como força econômica e política, se o agronegócio de Goiás ainda ganha e pode dar essa força final para o Sandro Mabel. Como tal, como expressão de agronegócio, ele tem sempre um domínio nas bancadas parlamentares federais, da Câmara e do Senado, aqui do estado, né? Mas o agronegócio dificilmente ganhou uma eleição à prefeitura de Goiânia. Os registros são raríssimos. Aquele vínculo direto, a influência isso pouco acontece. Né? Professor, Goiânia é mais progressista do que o estado de Goiás. Muito mais. O PT por 2 vezes ocupou a vice-prefeitura do PMDB e por 3 vezes foi o titular, né, no comando da prefeitura de Goiânia. Tudo ganhando eleições com vitórias retumbantes aqui. Então, nas últimas 5 eleições, essa é a trajetória. Agora, é claro que Goiânia também se viu atingida, né? Viu-se atingida por essa onda conservadora de 2018 para cá, e isso tem reflexo até hoje. Por que os reflexos acontecem hoje? Porque essa onda conservadora ela conseguiu estruturar uma base orgânica e articular um discurso como ela não tinha antes, para entrar também na política aqui na capital.
Então, é uma força expressiva nesse aspecto, né? E outra coisa sobre o Ronaldo Caiado, eu acho assim que não é uma sofisticação analítica não, né? Mas é bom a gente diferenciar o Caiado do Bolsonaro. Sim. Ronaldo Caiado é um político ideológico, fundador da UDR lá em 1985, que traz o nome de uma das principais oligarquias do estado de Goiás. Então, ele tem toda essa tradição, isso é verdade. Agora, é muito mais um político conservador, é um político moderno, né? E é um político não bolsonarista. Ele pode ser um aliado essencial de Bolsonaro, e já mostrou isso outras vezes, né? Mas, de qualquer maneira, também, em momentos cruciais, ele foi um dos primeiros a se afastar de Bolsonaro. Na época do combate à pandemia, ele enfrentou o bolsonarismo. Ele foi um dos que primeiro enfrentou o bolsonarismo aqui na região, quando o bolsonarismo estava muito aceso, muito agressivo na época da pandemia. Caiado foi contra. Ele foi um dos principais defensores da vacinação aqui, confrontando o discurso do presidente. Então, coloco ele dentro daquela direita tradicional, embora ele seja extremamente ideológico, mas ele não vai para esse lado do jocoso, né, como essa extrema-direita costuma fazer com as instituições políticas. Genuíno, o que você acha? O agro ganha em Goiânia, mesmo que não ganhe nas urnas, por causa do poder desses nomes no estado? Olha, ali? o agro exerce uma hegemonia política em Goiás. E essa hegemonia política se reflete em Goiânia. Agora, há uma autonomia relativa do eleitorado de Goiânia em relação a essa influência. Os vários fatos relatados pelo professor, com os quais eu concordo, mostram que tem uma excepcionalidade. Aliás, as duas capitais que nós vamos analisar aqui têm excepcionalidades em relação ao estado. No Fortaleza era dos Coronéis e Goiânia era dos Caiado. Agora, veja bem, no meu modo de entender, eu acho que as condições políticas, porque o Vanderlan, ele representa o centrão. Tanto o Vanderlan como o Mabel, eles não representam aquele discurso que o bolsonarismo radical, que a extrema-direita radical faz, no caso de Fortaleza, que nós vamos analisar, no caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, no caso, em outras capitais, no caso do Paraná, não representa esse discurso. É uma direita conservadora, ideológica, mas é uma direita que tem um discurso diferente do que representa, por exemplo, esse fenômeno aqui em São Paulo, do Lamaçal. Então, é uma outra raiz, é uma outra vertente que nós temos que analisar. Por isso que, no meu modo de entender, a candidatura da Adriana tem chance de ganhar indo para o segundo turno, porque ela vai saber aproveitar as contradições entre uma direita extremada e uma direita conservadora, que tem diferença, como o professor está colocando aí. Você falando sobre a esquerda em Goiânia, a gente vê a candidatura do professor Pantaleão da UP, a esquerda se concentrou aí no nome da Adriana Cossi. Porém, a direita está fragmentada, completamente fragmentada em Goiânia. E nós temos o senador Vanderlan Cardoso e o Sandro Mabel como maiores expressões dessa direita que está próxima de entrar no segundo turno. É possível, a gente entrou um pouco aqui no assunto, queria estender, é possível a gente traçar as diferenças ideológicas dessas candidaturas? Porque me parece que eles estão muito próximos. As duas, eu acho que são muito próximas, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político. Aí é uma disputa entre o Caiado, que quer cacipar, para ser a disputa dele em 2026, provavelmente será candidato a candidato a presidente da República, ele quer acumular força. Por isso que ele quer estar presente na eleição em Goiânia. Então eu acho que, por outro lado, o Vanderlan é o centrão. É o centrão, inclusive, com aquela política flexível à direita. É bom a gente entender que Goiânia está refletindo num fenômeno que é você ter a extrema-direita e você ter uma direita conservadora que faz aliança com a extrema-direita para conter a esquerda. Ou os conservadores puxam a direita para conter a esquerda. O grande problema, eu acho que é a esquerda se colocar à altura dessa disputa política. E nesse sentido a Adriana tem ido muito bem, porque ela conseguiu marcar uma posição ofensiva na questão delicada da segurança pública.
coisa que não está sendo bem tratada em outras capitais em que a gente está disputando a eleição. Portanto, eu acho que a eleição em Goiânia vai ter surpresas, vai ter emoções importantes até abrir as urnas do primeiro turno. O professor Pedro Célio, dá para apontar essas diferenças também, daí de quem está no olho do furacão goiano entre o Vanderlan e o Mabel? Dá para contar sim, e eu acho que dá para contar especialmente se a gente agregar mais um fator, que é um fator assim que, embora além de reconhecer o peso das questões estruturais, né, e de alguns determinismos que isso gera, e que são tratados do ponto de vista ideológico, na dualidade direita-esquerda, etc. Mas, além disso, eu jogo aí os projetos políticos dos candidatos. Pessoalmente, eles têm... Dentro da esquerda ou dentro da direita tem muito político que tem o seu projeto próprio, pessoal, e ele vai muito longe em nome de melhorar as condições para a execução desse projeto. O Vanderlan, ele trabalhava até pouco tempo com a visão em 2026 também. Ele queria ser o candidato a governador. Sim. O Vanderlan, em muitos casos especiais, ele atua dentro do PSD lá em Brasília em apoio ao governo Lula, às pautas do governo Lula. Então esse pragmatismo aí, ele pesa muito. E aí o PT, com a Adriana, tem que entrar nesse jogo também. A Adriana recebe algumas críticas pela esquerda aqui, a esquerda critica às vezes, porque ela diz pouco o nome do PT, usa pouco a cor vermelha, né? E nem fala o número 13 na campanha. Eu acho que isso é um equívoco eleitoral da Adriana. Eu espero que ela faça a correção disso, porque na reta final há polarizações. Ela fala o número 13. A campanha dela usa muito mais o número 13. Então, muitas vezes esse pragmatismo aí é o que está sendo questionado aqui, né, em relação à Adriana. Mas, por outro lado, é uma questão de sobrevivência. Você está ali disputando os décimos de percentuais para ir para o segundo turno. A última pesquisa agora do Instituto SERPES, que é o instituto mais tradicional aqui de Goiás, em acompanhamento de eleições, o Instituto SERPES deu que o Mabel ficou na frente pela primeira vez, com 23-22 do Vanderlan e 21 da Adriana. Então, esse pragmatismo aí pode ser necessário e pode ser a tábua de salvação de qualquer um dos três, né? O Vanderlan tem ele e o Caiado, que é o impulsionador primeiro da campanha do Mabel. Como bem disse aí o Genuíno, corretamente, o Caiado ele tem a pretensão de um voo nacional em 2026. E se ele não se der bem em pelo menos 2 das 3 maiores cidades de Goiás aqui, ele fica com a asa quebrada, né? Então, Goiânia ele ainda tem dúvida. Aparecida de Goiânia, que é o segundo maior eleitorado, o candidato dele não vai bem. Anápolis, que é o terceiro maior eleitorado, o candidato dele vai mal. Não é que não vai bem, vai muito mal. Então, a última chance dele é se agarrar agora nessa eleição de Goiânia. Me parece que é isso. A minha observação, professor, é que nessa reta final do primeiro turno, falta menos de um mês, eu acho que a esquerda ela tem que acelerar em 3 direções de uma inflexão à esquerda. Primeiro, associar o governo Lula, que eu acho fundamental nesse momento. Segundo, ocupar as ruas, fazer rua. E não ficar só no plano do marketing político. Terceiro, eu acho que algumas bandeiras a gente tem que dar um tom mais combativo. Por que eu digo isso? Porque você tem uma crise social ampla. E num quadro de crise, quando a esquerda modera, quando a esquerda diminui a intensidade do discurso, pode diminuir também o envolvimento das pessoas, de não votar, de não comparecer, de não energizar a militância política. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Geralmente o PT esquenta na reta final, e eu acho que vai ser assim. Em algumas capitais isso está acontecendo, já está um esquentamento político na reta final da eleição. Indo na pista que o Genuíno abriu dessas 3 condições. Nas 2 primeiras, a Adriana vai muito bem, obrigado. Ela está como está porque ela tem um desempenho, assim, como candidata, que é fenomenal, né?
Então, por um lado, a identificação forte com o governo Lula. Ela sempre joga, né, a sustentação sobre a facticidade, a viabilidade do seu programa de governo na campanha eleitoral, devido à aproximação com o governo federal. A cada tópico de proposta dela para Goiânia, ela associa uma linha de trabalho e de crédito e de recursos e de articulação a nível de governo federal. Então, em primeiro lugar, essa identificação ela busca ferrenhamente. E eu acho que consegue, né? Em segundo lugar, a estratégia de ação da campanha é quase que predomina as ações de rua, reuniões, comícios, é isso que está predominando mesmo, né? Agora, o terceiro ponto, Genuíno, eu acho que ela tem muito espaço para intensificar, né? Esse aí está sendo cobrado dela. E eu queria falar sobre uma dessas bandeiras, inclusive, professor Pedro Célio, porque Goiás está um dos estados que está no olho do furacão da crise climática, do calor excessivo, da seca excessiva e das queimadas no Brasil neste momento. A gente viu essa semana imagens de Jataí, que fica a cerca de 3-4 horas de Goiânia, que pareciam imagens de filme de distopia, Mad Max, a cidade completamente alaranjada. Goiânia também tem sofrido muito com a questão da fumaça, da poluição do ar. O senhor acha que esse tema ambiental pode ser uma bandeira, principalmente para o segundo turno, um tema central nessas eleições? Como é que esse tema está tratado? Tenho dúvida. Sim. Eu não tenho dúvida. Eu acho que já para o primeiro turno esse tema pode ser muito mais esquentado, ele pode ganhar mais espaço no debate, né? E nas provocações dos candidatos. E a Adriana ela tem uma área enorme para explorar isso, porque as gestões anteriores do PT, que foi a do Darcy Accorsi, a do Pedro Wilson, e um pouco menos a do Paulo Garcia, mas essas gestões tiveram como um dos carros-chefe dela a questão ambiental, a criação de parques urbanos, né, de parques ecológicos. Goiânia é tido como das capitais a mais verde do Brasil por metro quadrado, e na relação com o número de habitantes. Para se opor à candidatura apoiada pelo Caiado, nós temos que mostrar a diferença em relação ao papel do agronegócio com essa questão das queimadas. E aí pode favorecer. Ela tem todas as condições de explicitar que o outro lado, o outro campo, né, o seu adversário ali, Caiado, Sandro Mabel, né, representa e tem vínculos fortíssimos e até financiamento eleitoral, né, vindo dos setores que estão botando fogo nesse país. Sem dúvida, professor. Bom, gente, conversar sobre Goiânia traz tantos aspectos que falam muito sobre o Brasil, mas falam muito sobre esse estado importantíssimo do nosso país e que tem essa discussão entre o agro e o progresso, né, os direitos humanos, Genuíno, que a gente gostaria de continuar aqui até o fim do nosso episódio, professor, mas a gente ainda tem que falar de Fortaleza, então a gente vai encerrar esse primeiro bloco da nossa conversa. Agradeço demais o professor da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio Borges, que conversou com a gente e trouxe um pouquinho da situação em Goiás para a gente entender melhor, para a gente ler melhor o nosso país. Obrigada, professor Pedro Célio. Eu que agradeço, sempre estamos aí. Ó. Esse tipo de debate a gente tem que estar vinculado a ele, ligado nele e debatê-lo sempre. Para mim é sempre um prazer. Obrigada demais e até uma próxima oportunidade. A gente vai fazer um breve intervalo agora e vamos aproveitar para trazer um recado direto de Recife, Pernambuco. O recado é do nosso colega, o jornalista Afonso Bezerra. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Afonso Bezerra, correspondente do Brasil de Fato no Recife. E esse ano nós relembramos os 60 anos do golpe militar. E o Brasil de Fato produziu um podcast com o objetivo de detalhar os impactos do golpe aqui no Nordeste. É o Futuro Interrompido. Dividida em 3 episódios, a série conta como o golpe frustrou e reprimiu planos que estavam em voga na região, que poderiam dar um salto de desenvolvimento para o Nordeste. Eram os planos de Celso Furtado com a Sudene, de Paulo Freire com a alfabetização de jovens e adultos e de Josué de Castro na denúncia da fome. O Futuro Interrompido está disponível nas principais plataformas de podcast. Corre lá para ouvir! Não se esqueça, ao longo dos próximos meses, o podcast 3x4 é o seu melhor amigo para acompanhar todas as novidades das eleições municipais. Bom, depois do nosso intervalo, nós vamos conversar com a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará
e que atua no programa de pós-graduação em políticas públicas. Ela é analista política e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade. Monalisa Torres está com a gente a partir de agora. Tudo bem, professora? Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre eleições. Vamos lá, Igor, começar a nossa conversa sobre Fortaleza, então. Bora, Nara Lacerda. Professora Monalisa, muito obrigado por aceitar nosso convite. Queria falar um pouquinho, a eleição em Fortaleza tem sido marcada por uma concentração de candidaturas disputando ali alguns espaços ponto a ponto percentual. O Evandro Leitão, do PT, tem crescido. O André Fernandes, do PL, tem uma posição consolidada entre segundo e terceiro. Mas nós temos visto uma queda abrupta do capitão Wagner, que não é incomum nas últimas eleições, né? Professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse cenário eleitoral de Fortaleza. Como está? Eu gosto de pensar a eleição desse ano, usando uma metáfora futebolística aí para facilitar, enfim, a explicação, mas eu vejo como duas semifinais. Temos duas semifinais disputando a grande final do segundo turno, uma semifinal à direita e uma semifinal à esquerda. A semifinal à direita, vamos começar por ela, tem dois nomes muito fortes, muito competitivos, que estão, como você bem colocou aí, ponto a ponto disputando a preferência do eleitor, que é o capitão Wagner, veterano em disputas majoritárias aqui na cidade, e o novato estreante em cargos majoritários, que é o André Fernandes, candidato do PL, nome muito vinculado ao bolsonarismo aqui em Fortaleza. E aí, acho que em todas essas eleições, pelo menos de 2012 até aqui, não tivemos um nome tão forte e competitivo à direita que concorresse com o capitão Wagner o mesmo pool de eleitores, né, o mesmo segmento eleitoral, mesmo polo ideológico ali à direita. Então, isso explica um pouco essa queda abrupta, indicando uma tendência realmente de queda, de desidratação. Então, isso para ele serve como sinal de alerta para entender que do campo da direita, ele não é mais o único dono e proprietário desse segmento. E no campo da esquerda, temos outras duas candidaturas também, também bastante competitivas, duas máquinas. Então, tem a candidatura do PT, na figura do Evandro Leitão, que tem aí o apoio, né, de Camilo Santana, de Lula e do governador Elmano. Então ele mobiliza muito esses padrinhos, esses cabos eleitorais importantes na candidatura dele, até porque ele é um candidato relativamente desconhecido aqui na cidade. E o Sarto, que é o nosso prefeito, atual prefeito, candidato do PDT, que, né, também está aí já chega na eleição com o auxílio da máquina, mas uma gestão regularmente avaliada. As últimas pesquisas mostraram uma avaliação muito regular, né? O que demonstra aí uma certa dificuldade para o prefeito de conseguir avançar do ponto de vista de mais conseguir mais adesão e preferência desses eleitores. Professora, é um cenário bem fragmentado, né, na capital cearense. A gente tem algumas perguntas sobre as possibilidades de posicionamento dessas candidaturas. O capitão Wagner, por exemplo, está sempre liderando bem as pesquisas majoritárias, mas perdeu todas as disputas, né? Nesse ano ele tenta se dissociar de Jair Bolsonaro, dos valores do bolsonarismo, para posar de candidato de centro. Tem funcionado? A senhora acha que pode tirar dele a imagem de cavalo paraguaio? Eu acho que essa é a pergunta de milhões, viu, Nara? Ele sempre começa muito bem nas pesquisas e eu acredito que seja, sobretudo, por conta do recall. Ele é um candidato já muito conhecido, a principal base eleitoral dele é em Fortaleza. Às vezes que ele concorreu a deputado federal estadual, que foi o melhor votado no estado, a maior base eleitoral foi em Fortaleza, então a base eleitoral dele é basicamente aqui. Em 2022, ele concorreu a governador, ficou em terceiro lugar, se eu não me engano, enfim, se não me falha a memória, eu peço até desculpas aí aos ouvintes, aos telespectadores. Por conta desse recall, ele sempre larga na frente. Mas ainda em 2020, ele começou a fazer esse descolamento da figura do Bolsonaro. Isso, inclusive, gerou algumas críticas do bloco mais bolsonarista, mais ligado a Bolsonaro, por ele estar tentando esconder, seria esse o termo, né? Esconder Bolsonaro das campanhas dele. Agora a gente tem, de fato, um candidato bolsonarista que incorpora todo esse lexo, né, toda a agenda bolsonarista, que é o André Fernandes.
E aí fica, eu acho que a dificuldade, e o que também poderia ajudar a explicar essa queda, são esses dois elementos, né? O Wagner sempre foi o candidato à direita e tinha já esse consolidado, essa base eleitoral. Então, para uma candidatura majoritária, para disputar a prefeitura, ele precisa acenar para outros públicos. Ele já vem tentando fazer isso há bastante tempo, durante as convenções em que o PT estava no processo de escolha do seu candidato. Ele fez acenos, prestou solidariedade à Luiziane, que, né, perdeu o processo de escolha interno do PT. Então, ele já vem fazendo esses acenos para os eleitores mais ao centro, mais à esquerda, inclusive, né? O que colocou nele, por essa parte da direita mais identitária, a pecha de tapioca. Então, aqui ele é o candidato tapioca, é o melancia, que é verde por fora, vermelho por dentro, mas tentando fazer esse aceno para um público mais à esquerda. E ainda em algumas pesquisas de intenção de voto que saíram aqui, mostraram a boa aceitação dele por eleitores que votaram em Lula, né, por eleitores que são mais identificados com a esquerda. Então, mostra que tem dado resultado para esse eleitor mais moderado ou menos identificado com algum dos polos. No entanto, essa estratégia fez com que ele perdesse parte do eleitorado que de fato é bolsonarista e que vê nele, né, alguém que foi oportunista, ou que traiu a agenda, o legado, né? E estaria migrando, esse eleitorado, portanto, estaria migrando para o André Fernandes. No entanto, isso acabou desidratando a outra candidatura, que agora está ali tentando acenar para outros públicos, outros segmentos, para chegar ao segundo turno, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito tempo de campanha aí para ver como essas estratégias vão sendo moduladas. Obviamente, os candidatos vão tentar reorganizar suas estratégias para, enfim, para aumentar o desgaste do adversário ou ampliar a sua preferência eleitoral. E o Wagner tem apostado muito nessa postura mais de moderado. Até a própria apresentação da sua agenda de campanha, ele sempre foi reconhecido aqui na capital como um candidato da pauta da segurança, que, por sinal, é um dos temas mais preocupantes para o eleitor de Fortaleza, a segurança pública. E agora ele tem se mostrado como um gestor na saúde pública. Ele apresenta todo, né, que é um gestor, que tem experiência, e tentando virar, digamos assim, um candidato que não é só, e que não é monotemático, né, que tem um repertório muito mais. Muito importante, Genuíno, a professora ter trazido todo esse cenário para a gente. Eu queria te escutar. Nós temos, inclusive em São Paulo, o caso do Celso Russomano, que por muito tempo, muitas eleições, 4 eleições seguidas, era o candidato que saía na frente, dava inclusive sinais de que poderia vencer no primeiro turno em alguns momentos, mas mal chegava ao segundo turno. O capitão Wagner, como bem lembrou a professora, em 2022, candidato a governador, ele ficou na frente por muito tempo nas pesquisas e no final o Eumano Freitas ganhou no primeiro turno, com 54%. Genuíno, o que acontece com determinados perfis? Quando ele tenta sair muito da sua linha ideológica, do seu espectro ideológico, o eleitor, ele flagra isso? Fica perceptível para o eleitor que há uma linguagem forjada ali? Olha, Igor, crise política profunda e num quadro de disputa radicalizada, as candidaturas se viabilizam quando elas conservam um núcleo estratégico que não se afasta daquilo que é a sua identidade principal. Isso vale tanto para a direita como vale para a esquerda. Por exemplo, as duas candidaturas, pelas pesquisas que estão com condições de subida para ir para o segundo turno, são exatamente as que vieram lá atrás. A candidatura do PT, o Evandro, e a candidatura do André Fernandes, representando polos bem definidos nessa disputa política, porque Fortaleza, a querida Fortaleza, é uma cidade relativamente politizada, é uma cidade que tem disputa, tem uma história muito interessante do ponto de vista de certos valores democráticos da política. Então, nesse sentido, eu acho que a tendência do quadro, dos 4 que estão embolados, é que desses 4, quem está em melhores condições de ir para o segundo turno são os dois. A extrema-direita com o André Fernandes e a esquerda com a candidatura do Evandro, a candidatura do PT.
Porque nesse tipo de polarização, quando ou pela esquerda ou pela direita você ameniza, você modera o discurso, você acaba perdendo a força, a potência. É muito importante, numa reta final de campanha de primeiro turno, você manter uma potência política. Uma potência política eleitoral é aquela que tem caminho para percorrer, que tem massa para queimar e que tem gente para se reaglutinar. Então eu acho que esse é o quadro de Fortaleza, no meu modo de entender, porque tem uma história, Fortaleza tem uma história de uma eleição muito disputada e muito polarizada. Esse movimento do Capitão Wagner, ele acaba perdendo força no núcleo duro do Bolsonaro, que é disputado pelo André Fernandes. Se ele não existisse, podia capitalizar. Por outro lado, o movimento que ele faz com o centro conservador, ele perde também no sentido da candidatura para a prefeitura do André Fernandes. Nesse sentido, o Evandro tem que intensificar um discurso à esquerda, popular, ir para as regiões da periferia de Fortaleza. É fundamental o apoio da Luziane ao Evandro, porque a Luziane tem força e tem voto como mulher, como ex-prefeita na periferia de Fortaleza, para ele fazer uma inflexão para disputar o eleitorado popular de Fortaleza. E aí ele tem que fazer essa inflexão, inclusive com a pauta da segurança pública. As ruas e a periferia têm aparecido muito, né? A esquerda não pode sair das ruas. Sem dúvida. As ruas é muito importante, assim como a internet, mas nada substitui as ruas. O calor das ruas, o calor das avenidas, dos pátios, das estações, o contato direto é insubstituível. Ô, professora Monalisa, no nosso primeiro bloco, a gente estava conversando com o professor Pedro Célio Borges sobre as famílias tradicionais. Estávamos comentando o cenário de Goiânia, né? O peso da oligarquia Ferreira Gomes ainda define os rumos da política cearense? Cid, Ciro, em lados opostos nessa disputa. Como é que isso tudo está se saindo, professora Monalisa? Esse é um cenário interessante também para a gente observar e discutir aqui. O Ciro, há muito tempo, já não tem mais a mesma força e a mesma influência em Fortaleza, né? Isso já vem sido demonstrado desde as eleições de 2020, quando eles, né, ainda juntos, ainda no mesmo grupo, fizeram esse movimento de afastamento da candidatura com receio de prejuízo, né? No interior, no entanto, o cenário é um pouco diferente. O Cid, pela sua posição de governador, pela sua habilidade em coordenar grupos políticos gigantes com coalizões de partidos, né, bem heterogêneos, ele consegue agregar e ter uma influência maior em municípios do interior, mas na capital, os Ferreira Gomes, eles não têm mais a mesma força, exatamente por essa questão que o professor falou aí, né, de Fortaleza ser um lugar mais politizado, mais antenado com outras questões, para além das questões locais. Então, isso acaba também distanciando um pouco, ou fazendo com que o eleitor tenha uma certa rejeição, né, não seja tão influenciado pela história, pela tradição que tiveram aqui os irmãos Ferreira Gomes no estado. Ô, Genuíno, você ainda acredita na força do Ciro Gomes como um cabo eleitoral com potencial para transferência de voto? Não, eu acho que o Ciro Gomes preparou a sua cova com as alianças que ele está fazendo com a extrema-direita no interior do estado do Ceará. A própria candidatura do Sarto está, vamos dizer assim, sendo desidratada pela disputa no interior dos Ferreira Gomes, e eu, no meu modo de entender, o próprio discurso do Ciro, que é um discurso de desabafo, raivoso, eu acho que não empolga, não aglutina, não reúne. Eu acho que quem mais transfere voto no interior do estado, eu concordo com a professora, é o Cid Gomes, e não o Ciro. Eu acho que há uma mudança de perfil do interior para a capital. Na capital, o Ciro sempre começou a ser questionado há muito tempo, porque as características de Fortaleza, uma cidade que passou por um processo de politização, teve experiências muito importantes, não só do ponto de vista eleitoral, como do ponto de vista social, como campanhas políticas, eu acho que a tendência é ele não ser mais o grande cabo eleitoral de transferir voto pelo perfil que ele acabou construindo do seu futuro político.
Fortaleza vai ter uma eleição com 9 candidatos, professora Monalisa, todos homens, só temos 3 negros. Essa falta de diversidade se tornou tema aí de debate? A população fala sobre essa ausência de diversidade? Causa alguma reflexão, professora Monalisa? O que eu vi foi mais questões e debates no período pré-eleitoral, no processo de escolha, né? Inclusive o PT passou por um processo de muita crítica também externa, mas sobretudo interna, pela forma como o processo foi conduzido, né? E em alguma medida pela derrota da Luiziane dentro do partido, né? E isso veio como uma crítica também, porque o PT foi um dos principais grupos e partidos aqui no estado que teceu a mesma crítica ao PDT no cenário de 2022, quando Isolda, né, não foi escolhida pelo partido, em detrimento de uma candidatura masculina de Roberto Cláudio, enfim, para suceder Camilo Santana. Então, esse, inclusive, foi uma das razões pelas quais os irmãos romperam aqui no estado, né? Ciro e Cid romperam no estado, e a gota d'água foi a não escolha da Isolda ou a escolha de um outro nome. E naquele momento teve todo esse debate sobre violência política de gênero, sobre não escolha de uma mulher que tinha condições, que era a candidata natural, e enfim. E quando chegamos nas eleições de 2022, de 2024, o PT passou por um processo, digamos, relativamente parecido, guardado as devidas proporções. E isso também gerou um conjunto de outras críticas. Não à toa, né, vários candidatos se anteciparam e lançaram na sua chapa uma mulher na vice. Eu acho isso interessante porque, veja, na esquerda tivemos essas críticas, né, e esse processo de criticaram o PDT e no PT fizeram parecido. A direita se antecipou e tomou esse argumento de que nós valorizamos as mulheres e as mulheres estão representadas aqui na chapa majoritária. O Wagner fez isso, né, na escolha da sua vice. O André Fernandes fez isso muito fortemente, né, tentando dizer que lá sim, no seu bloco sim, no seu grupo sim, nós valorizamos as mulheres, damos voz, espaço às mulheres. Então foi interessante também essa disputa de como direita e esquerda se colocaram no debate sobre a inclusão das mulheres, ainda que numa posição, né, de coadjuvante no lugar de vices, nessas 3 candidaturas aqui que eu citei. Ô, Genuíno, eu queria um comentário seu sobre essa falta de diversidade, especialmente no nosso campo, né? Olha, essa questão tem que ser encarada e tratada pelo PT numa dimensão mais ampla. Em primeiro lugar, a gente tem que focar a luta pela diversidade como uma proposta estratégica dentro do nosso programa. Em segundo lugar, quer dizer, colocar essa discussão tanto no sistema de cota como no sistema de paridade da disputa eleitoral como um objetivo a ser alcançado. Em terceiro lugar, mediar, porque pelo que eu sei, o nível de rejeição, por exemplo, da Luiziane em Fortaleza é muito alto, o que impediria dela ir para o segundo turno, pelo que eu fui informado. Então, também você tem o machismo da sociedade, o preconceito e tal, isso acaba se refletindo. Eu acho que o PT, nos últimos anos, ele deixou de fazer um enfrentamento político, cultural, ideológico desse tema. E na medida em que ele não faz esse enfrentamento, aparece a questão na hora de escolher a candidata ou o candidato. Eu acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar agora, não só em função dos problemas que têm surgido dentro do governo como reflexo da questão de gênero, da violência contra a mulher, da questão do povo negro, para dentro do governo, com tratamento institucional mais claro, mais ofensivo, como também do ponto de vista da elaboração programática, em que a pauta, chamada pauta identitária, que eu não uso esse termo, é pauta pela afirmação de novos direitos, se relacione, se integre a uma pauta global de enfrentamento do sistema político capitalista, do neoliberalismo, porque isso faz parte de uma pauta global unificada. E eu acho que essa discussão tem que ter uma dimensão mais ampla dentro do PT, principalmente levando em conta as eleições e os ensinamentos dela em 2024.
Vou pedir aqui uma liberdade. Eu queria falar um pouquinho especificamente sobre a candidatura, acho que foi a que nós tratamos mais en passant, a candidatura do Evandro Leitão. Porque, embora presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, um deputado estadual de mais de um mandato, ele começou mal nas pesquisas. Começou em quarto, quinto lugar nas pesquisas, demorou para acelerar e já há pesquisas em que ele aparece em segundo. O PT tem uma tradição aí, né, Mona Lisa? Uma tradição de viradas, de ser um partido de chegada quando está próximo da data da votação. É uma candidatura competitiva, professora? Pelas circunstâncias e os recursos que estão sendo mobilizados pela candidatura petista, eu acredito que sim. Eu nunca duvidei que a candidatura do PT pudesse ser uma dessas que estariam disputando o segundo turno. Pela força da máquina do Estado, pela força dos cabos eleitorais que estão ali no entorno, pela militância e o histórico do PT, pelo desgaste do prefeito que está em reeleição. Então, tudo isso colaborou para construir esse cenário de competitividade entre essas 4 candidaturas, né? O Evandro, apesar de ser deputado estadual com vários mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, ele não era uma figura conhecida em Fortaleza. Então, por não ser uma figura conhecida, você tem aí um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que ele precisa ser conhecido, né? Então, nesse momento, se mobilizou todo esse arsenal da potência petista, de cabos eleitorais e tal, para fazer para torná-lo conhecido. E, além disso, o Evandro Leitão, ele é um neopetista, ele não é um petista histórico, né? Ele era do PDT, ele era do grupo do CIJ até 2 anos, né? Então, ele migra para o PT e se torna candidato. Então, ainda tem essa dificuldade dentro do próprio partido aqui em Fortaleza de aceitar, né, de comprar a briga de um candidato, né, de levar para a rua um candidato que não tem esse histórico, né? Isso foi um dos problemas que inclusive gerou um conjunto de outras tensões internas que envolvem Luiziane. Eu acredito, inclusive, Igor, que a Luiziane terá um peso importante nesse momento, nessa reta final. Ela tem uma rejeição alta, ela é uma candidata que tem uma fidelização e que consegue mobilizar a militância. Então, para a candidatura petista, nesse momento em que se disputa essa semifinal para ir para o segundo turno, acho que a ausência ou a presença dela pode fazer diferença nesse momento, né? E eu acho que esse é o cenário. Do lado ruim, o lado positivo de uma candidatura não conhecida é que você tem espaço para crescer, né? Ele pode aí, ele tem um espaço ainda de crescimento, pode, agregando esses recursos que eu falei, ter força e, inclusive, tomar eleitores de outros candidatos que estão nessa disputa. Professor, eu queria acrescentar um elemento. Na medida em que a gente está colocando o problema da renovação política, que tem que ser uma renovação de ideias e não apenas etária, eu acho que é fundamental a gente imaginar que Fortaleza e o Ceará, a imagem do PT e a imagem do governo Lula é muito boa. Por isso que eu acho que é correto fazer essa associação. Porque o PT tem uma avaliação muito positiva no Estado, do ponto de vista da imagem. E a imagem do Lula também é muito forte. E sempre nas campanhas eleitorais em Fortaleza, além da máquina, você tem uma militância social e política que é muito forte em Fortaleza. As campanhas do PT sempre colocaram esse elemento na reta final. Por isso que eu acho que a tendência principal é a polarização se manifestar nessa reta final do primeiro turno e a candidatura do Evandro Leitão, ela se reciclar no sentido de resgate da história do PT, do governo Lula, da militância do PT. Referendar aqui o que o Juliano falou, o Lula ganhou em Fortaleza 59% dos votos contra o Bolsonaro em 2022, e eu não sei se um de nós fez a devida apresentação, se fez, eu peço desculpa, mas Luziane Lins foi prefeita de Fortaleza por 2 mandatos, de 2005 a 2012, avisar de repente o ouvinte, quem está nos escutando aí, não tenha tido acesso a essa informação. E em 2004 ela derrotou um candidato à esquerda, que era o candidato do PCdoB, que a direção nacional do PT apoiava. A gente gostaria de continuar falando aqui sobre o cenário em Fortaleza por muito tempo, assim como Goiânia, tem muitos detalhes que são importantíssimos para a gente entender melhor não só o estado do Ceará, não só a capital cearense, mas também o nosso país, mas infelizmente o nosso tempo não vai permitir.
Então a gente vai para as nossas dicas culturais, como sempre com os nossos convidados e as nossas convidadas. Eu vou começar com a professora Monalisa, tá, Genuíno, né? Por uma questão de primeiro as damas, primeiro as convidadas. Professora Monalisa, qual é a recomendação de cultura que você trouxe pra gente? Bom, aproveitando que estamos falando sobre política e política no Ceará, eu recomendo um podcast chamado As Cunhãs. Ele é produzido por 3 jornalistas, professoras da Universidade Federal do Ceará, e elas tratam de uma forma super bem-humorada conteúdos relacionados às dinâmicas políticas, às disputas, aos personagens. Eu super recomendo, para quem quiser saber um pouco mais sobre a política no Ceará, eu recomendo As Cunhãs. Tá todo mundo no Brasil de fato ouvindo, viu, professora? Fazendo maior sucesso por aqui, é muito bom. Vou para o José Genuíno, o que você trouxe pra gente? 2 sugestões. Primeiro, a 27ª Bienal do Livro, eu estive lá ontem. Olha, é um espaço muito importante de cultura, de visitação, de publicações novas. Eu fui lá, inclusive, autografar o livro Uma Vida em Entrevista. É muito interessante a 27ª Bienal do Livro. Sobre livro, eu sugiro um livro muito interessante que ajuda a gente a compreender esse quadro eleitoral do segundo turno, particularmente aqui em São Paulo e em outras capitais. As ruínas do neoliberalismo, como o pensamento político do Ocidente adotou valores, pressupostos, formulações do neoliberalismo. Isso provocou, no meu modo de entender, uma guerra de desastre social, desastre cultural, desastre político que está se manifestando, particularmente na eleição em São Paulo, com essa figura do lamaçal. 3 recomendações que dá para quem está no Brasil todo e quem for passar por São Paulo para vir para a Bienal. Então a gente tem até semana que vem o nosso próximo episódio. Quem está nos ouvindo tem bastante coisa para ler, ouvir e fazer com as recomendações dos nossos convidados. Bom, agradeço imensamente a presença da professora Monalisa Torres, da Universidade Estadual do Ceará, que esteve conosco para falar um pouquinho sobre o cenário de Fortaleza. Obrigada, professora. Prazer, Nara, prazer, Igor, prazer, Genuíno, e a gente se encontra no segundo turno. Vamos, claro. Com certeza estaremos juntos, juntas e juntes. Obrigada, querido companheiro, como sempre, por estar aqui conosco. Muito obrigado, até a próxima. Chegamos ao fim desse episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Essas são apenas algumas das capitais que a gente vai explorar nos próximos episódios. A gente vai continuar essa análise de outras disputas nas eleições municipais. Continue acompanhando também a nossa cobertura sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Está no brasildefato.com.br. Igor Carvalho, até semana que vem. Até, Nara Lacerda. Eu vou fazer coro aqui a professora Monalisa até o segundo turno, que eu tenho certeza que essas 2 capitais que discutimos hoje terão segundo turno. E viu? São Paulo também. Abraço, Genuíno. São Paulo, principalmente, segundo turno. Bom, se você tem algum recado para o 3x4, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixa lá no Spotify. Logo abaixo da descrição desse episódio tem um espacinho para você comentar. Sua participação ajuda muito a gente a chegar ainda mais longe. Não esquece que as redes sociais do Brasil de Fato também estão abertas. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, e tem direção de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Na direção de fotografia, Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem!